Repita comigo: compreendendo as tempestades da vida. Esse é o tema de hoje. Abra comigo sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículos 2 até o versículo 4. Tiago então escreve dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém? Então a palavra aqui está mostrando em Tiago, no capítulo 1, que nós devemos ter uma boa atitude diante dos momentos difíceis. Não só ter uma boa atitude, como Tiago diz aqui, para encararmos as adversidades com alegria. E é por essa razão que nós precisamos compreender as tempestades da vida, para que então, ao compreender a tempestade que você esteja passando, você possa então ter uma boa atitude. E eu vou falar aqui hoje sobre três razões pelas quais todos nós podemos passar por algumas tempestades da vida. E é muito bom que você conecte o seu coração, porque certamente eu acredito que a maioria aqui, se não todos, já passaram por tempestades na vida. Sim ou não? Quem já passou aqui por tempestades na vida? Ou se não passou e está passando por tempestade na vida nesse exato momento. Tem alguém aqui assim, passando por alguma tempestade, quer seja ela diretamente em sua vida ou indiretamente, porque alguém que você ama está passando por uma tempestade e isso de alguma forma acaba lhe afetando. Agora, se você já passou ou não passou, se você está passando ou não está passando, o certo é que no decorrer da vida, com muita probabilidade, todos nós ainda passaremos por tempestades. Sim ou não? Sim. E nós vamos então falar hoje sobre esse cenário, porque você vai dizer: pastor, mas nós pregamos a palavra da fé, e por pregarmos a palavra da fé, nós não cremos que vamos passar por dificuldades ou por tempestades. É isso que a palavra da fé ensina? Não, de forma nenhuma. Porque o próprio Jesus disse que nesse mundo passaremos por quê? Por aflições, que aflições também é um sinônimo de tempestade. Mas tenham bom ânimo, amém? Ou seja, é só uma questão de tempo. Todos nós em algum momento passaremos por tempestades na vida. Mas é interessante não só você saber que você pode passar ou que vai passar por alguma tempestade, ou se você já está passando por alguma tempestade, é interessante você saber preparar o seu coração. Existem algumas tempestades na vida que elas surgem repentinamente, sim ou não? Está tudo bem, e aí é quando você de repente faz um exame de rotina e descobre um problema. Ou é quando tudo vai bem e você acorda com um problema. Ou é quando tudo vai bem e de repente se levanta uma situação no casamento, alguma coisa acontece com um familiar seu e é a chamada tempestade, o quê? Repentina, algo que você não estava esperando. Não que eu digo que a gente esteja esperando tempestade, mas eu digo, foi uma coisa que ocorreu que você não estava ali se desenhando, fora completamente do seu controle ou raio de ação. Agora também existem outras tempestades que nós temos condições de perceber que a situação já está se desenhando. Não é assim até mesmo no clima? Não é assim? De repente o tempo está aberto. Eu fui pregar numa igreja mesmo no Rio de Janeiro, normal, na igreja.
E enquanto eu pregava durante o culto, caía uma tempestade lá fora na rua. E todo mundo dentro da igreja, no culto, na bênção, adorando a Deus. Na época eu morava lá. Quando acabou o culto, quando eu saí, a água na rua estava na porta do meu carro, cobrindo a maçaneta. Ninguém esperava aquela chuva. Foi uma tempestade muito repentina. Agora, existem outras coisas, outras tempestades, até mesmo no clima, que a pessoa vai vendo que o tempo está se formando, está se fechando, não é assim? E isso acontece também na vida espiritual, porque existem algumas tempestades na vida que a gente está percebendo que ela está se desenhando. E é interessante que algumas pessoas que, embora veja que aquele quadro está se desenhando em sua vida, tem pessoas que agem com passividade, em nome de uma fé, digamos assim, ignorante, ou de uma fé fingida, que a pessoa fica assim, não, mas Deus está no controle, não é? Essa experiência que me dá aquela alergia quando eu ouço, Deus está no controle, o tempo fechando e a pessoa, Deus está no controle, o tempo fechando e Deus é fiel, Deus está no controle, a coisa, de repente, bufo, a tempestade vem, e a pessoa com a cara mais lisa ainda fala disso, eu nem percebi, e de repente isso aconteceu. Não foi de repente, já estava todo o cenário sendo desenhado. E em algumas situações, quando a tempestade está se desenhando, você tem dois caminhos: ou por uma ação de fé aquilo vai ser evitado, ou o caminho não vai ser evitado por uma ação de fé. É você se preparar para enfrentar a tempestade. Quantos estão entendendo? Porque existe coisas que não é uma questão só de fé, que você tem que se preparar e falar, não, eu tenho que me preparar. Quem mora nos Estados Unidos sabe muito bem quando vem lá os furacões, e as pessoas têm que se preparar, porque se não se preparar vai perder tudo. Assim somos nós na vida. Existem coisas que estão se desenhando e a gente precisa se preparar ou hastear a nossa fé para que toda aquela tempestade que está se desenhando, ela possa irmãos? Passar. Mas nem sempre passa. Quantos estão entendendo? Nesse texto aqui de Tiago, o texto inicial, a tempestade sobre a igreja era a perseguição. A igreja estava sendo perseguida. E diante de um cenário de perseguição, Tiago estava escrevendo aos irmãos que estavam dispersos por várias nações, por vários lugares, que eles deveriam encarar aquele tempo de perseguição com alegria. Porque de um lado estava havendo uma perseguição, mas de um outro lado a igreja estava avançando. Amém? E ele disse bem assim, enquanto está havendo esse avanço, a sua fé está crescendo. A sua fé está desenvolvendo. E eu quero falar hoje sobre algumas tempestades na vida. A palavra de hoje visa trazer para todos nós uma compreensão muito clara sobre 3 tempestades na Bíblia, e nós vamos analisar cada uma delas e extrair as lições que estão aqui na Bíblia para nos ensinar e nos encorajar. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, eu preciso entender a natureza das tempestades que se levantam na minha vida. Primeiro eu quero falar sobre uma tempestade, as tempestades que se levantam quando o seu propósito é nos tirar do propósito de Deus. Tempestades que se levantam em nossa vida quando o único propósito, a natureza por trás da tempestade é nos tirar do plano e do propósito de Deus. E nós vamos ler esse texto de Marcos capítulo 4, que foi até explorado pelo pastor Kelmer na ministração da semana passada, retrasada, não é? Na ministração do pastor Kelmer, e ele falou sobre um outro aspecto.
quem é este. Eu até assisti a ministração, muito abençoadora a palavra. E meu Deus, o pastor Kelvin está pregando só sobre a tempestade que eu vou pregar, não é? Mas eu vou falar de outros aspectos. E eu vou falar no texto de Marcos, capítulo 4. Vamos comigo para essa leitura. E é importante que você preste bem atenção nesse texto de Marcos, no capítulo 4. Aqui nós vamos analisar a primeira tempestade, vendo que a natureza era impedir Jesus e os seus discípulos de cumprirem com o plano e o propósito de Deus. Vamos ver isso claramente. Abra comigo lá Marcos 4, versículo 35 em diante, diz bem assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Agora, olha que detalhe está aqui nesse texto, irmãos. Olha que detalhe está aqui. Embora outros barcos os seguissem. Olha que detalhe tem aqui. Embora outros barcos os seguissem. E o que acontece agora? 37. Logo, uma forte tempestade, o que, amados? Se levantou. As ondas arrebentavam sobre os barcos ou sobre o barco? Quantos estão lendo aí? Quanto está aqui, está lendo aí? A tempestade se levantou sobre os barcos, sobre o barco, o barco. Vamos continuar. Que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar, que, amados, lhe obedecem? Vamos primeiro explorar esses aspectos aqui da tempestade. Jesus, então, ele está indo em uma missão. Jesus, ele manda os discípulos entrarem no barco com uma única missão. Ele estava decidido a ir para o outro lado para pregar a palavra de Deus. Vamos poder dizer amém? Essa era a missão de Jesus. E depois nós vamos ver que a missão de Jesus não era só para libertar aquele homem que do outro lado estava o quê? Endemoniado. A missão dele era mais abrangente. Agora ele não alcançou, ele não realizou mais do que libertar aquele homem, porque as pessoas daquela cidade rejeitaram e pressionaram para que ele fosse embora. Mas o propósito dele, com certeza, seria alcançar não só aquele homem, bem como toda aquela região, porque era assim que ele fazia. Normalmente, ele realizava um milagre em um lugar, para que esse milagre pudesse, então, provocar um revérbero, digamos assim, pudesse provocar um efeito de propagação do seu ministério, e ele, então, conseguisse alcançar mais pessoas com a sua palavra. Esse era o propósito claro de Jesus. E todos nós também estamos nessa vida. Algumas pessoas entendem que tem um propósito nessa vida. A maioria das pessoas sabem que Deus tem um chamado, uma missão e um propósito para com elas. E aí, muitas vezes, conscientes desse plano e desse propósito, o diabo também, sabendo que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, e que você está prestes a realizar algo para Deus, não vamos mensurar a proporção do que você tem para fazer, porque isso é relativo ao chamado, e a questão não é o
quanto você tem, mas a missão que Deus lhe confiou para fazer. E às vezes, por causa dessa missão, daquilo que você carrega, da unção que está sobre você, da habilidade que está na sua vida, do chamado que Deus tem para com você, tempestades se levantam para atingir a sua vida, para parar aquilo que você carrega. E nós podemos ver isso claramente, porque a Bíblia diz que eles entraram mar adentro. Jesus, então, ele vai dormir, porque obviamente ele estava exausto. Se você ler o que ele havia feito nos trechos anteriores, ele estava exausto, ele estava cansado, e ele foi dormir. Ele entrou num barco tão pronto para dormir, que a palavra diz que ele dormia em uma almofada. E vocês sabem muito bem que barco não tem almofada. Barco pode ter salva-vida, almofada não. Então ele já foi para o barco com aquela predisposição de ir dormir. Quem já viajou comigo sabe muito bem com a pastora Sandra. Ela viaja, mas não deixa de carregar o travesseiro dela na viagem, porque ela já gosta de botar o travesseiro e dormir um pouco. Então ela vai na viagem, mas ela já vai descansar um pouco na viagem. Então Jesus, quando ele pega essa almofada, ele já vai disposto para descansar. Quantos estão entendendo? Aquela tempestade não estava nos seus planos, digamos assim, não estava em seu radar. Ele não estava ali dizendo assim: não, vamos se preparar porque o mar não está muito bom e é bem provável que vai ter uma tempestade. Se fosse assim, ele não levaria uma almofada, ele levaria o queimados, ele levaria uma capa, ele levaria outros recursos, mas não a almofada para descansar. Mas embora ele não estivesse com os equipamentos externos para enfrentar a tempestade, ele tinha equipamentos internos. Por dentro, ele estava preparado para qualquer tempestade que se levantasse no seu percurso. Quantos podem dizer amém? Agora, é tão óbvio nesse texto que a situação veio diretamente para atingir Jesus, como eu disse aqui, porque não foi só o barco dele que entrou no mar e que foi lançado, também entraram outros barcos. Mas a palavra só registra que a tempestade atingiu somente o barco aonde estava quem? Jesus. Então isso mostra que essa tempestade não foi uma tempestade, digamos assim, por efeito normal da natureza. Porque se fosse uma tempestade como efeito normal da natureza, os outros barcos também seriam, que amados, atingidos, sim ou não? Com certeza seriam atingidos. Então, por que só atingiu especificamente o barco onde estava Jesus? Porque fica claro que o propósito por trás daquela tempestade, aquela natureza da tempestade era maligna. E alguém pode dizer bem assim: mas pastor, isso quer dizer então que Satanás tem poder de intervir na natureza? Tem ou não tem? Tem. Por que ele tem? Porque esse mundo está sob o seu governo. Nós estamos nesse mundo, mas não estamos debaixo do governo de Satanás. Por essa razão, até mesmo muitas catástrofes que ocorrem na natureza, e a maioria delas, por trás, o fundo é maligno. E a natureza é maligna, mas essa não é a questão do ensino de hoje. Vamos continuar falando. E diz que aqui a tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco e começou a encher-se de água. E Jesus estava dormindo com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, nós vamos morrer. E agora? O que Jesus poderia fazer, irmãos?
Os discípulos estavam em pânico. Sim ou não? Sim. Isso mostra que os discípulos, embora estivessem crescendo espiritualmente, eles ainda não estavam prontos para enfrentar as tempestades. Diga comigo, mas Jesus estava com eles. Quantos podem dizer amém? O barco está sob uma tempestade. A água está entrando no barco. Os discípulos estão em desespero. Jesus agora ele é despertado, ele agora é acordado. E agora? O que é que ele vai fazer? O que você faria? Pegaria um balde para começar a tirar a água do barco? Essa seria uma solução, que amados, natural, que obviamente não ia resolver o problema, porque por mais que eles tentassem tirar a água do barco, a tempestade estava jogando mais água do que o que estava, talvez, tirando. Talvez os discípulos, eles tentaram tirar a água do barco, mas não estava resolvendo. E muitas vezes tem pessoas que estão lidando com situações que o fundo é espiritual, e elas estão tentando resolver só com a esfera natural. E você vai observar que com a esfera natural você não vai conseguir resolver a tempestade que está se abatendo na sua vida, sobretudo se ela está vindo para tirar você do plano de Deus. É preciso uma resposta espiritual. E Jesus, ele não fez nenhuma outra coisa senão já ir direto ao ponto para resolver o problema. O que é que ele faz? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar. Ele disse o quê? Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento fez o que, amados? Parou e houve uma grande calmaria. Diga glória a Deus. Vamos ver aqui mais alguns detalhes. Vocês observem que Jesus estava dormindo, ele acorda subitamente. Irmãos, quando você está dormindo e alguém lhe acorda subitamente, você já acorda com a antena ligada, ou você precisa ainda de alguns segundos ou minutos para poder se recompor? Quantos precisam de alguns instantes? A Sandra precisa de bons instantes. Às vezes ela de manhã para ir trabalhar, ela acorda, senta na cama e cai para o outro lado. Aí levanta, senta mais um pouco, cai para o outro lado. E vai, vamos, e vai. E aquela briga com o despertador. Mas chega hora que ela se rende e fala, eu tenho que ir, não tem jeito. E já teve vezes de eu falar com ela alguma coisa, dar alguma instrução. Sandra, tem que fazer isso, eu sair, a gente combinar alguma coisa. E eu falando com ela respondendo. E depois e aí, aquele negócio, ela, você falou comigo? Eu falei, ela não lembra de nada. Então ela estava naquele modo, ainda, sonolência ainda. Mas Jesus, ele já levantou e já foi o que, amados? Pronto para resolver o problema. Diga comigo, problemas espirituais, diga, precisam de respostas imediatas. Imediata. Você não pode ficar ali tentando ainda, mas deixa eu entender, mas deixa assim, mas espera aí, agora não, depois, não, espera aí, vamos aqui. Às vezes as pessoas erram até por exagerar, às vezes até na questão do jejum.
Ele fala, não, vamos fazer um jejum, não, vamos fazer isso. Às vezes, não estou sendo contra o jejum, nós praticamos aqui, só que às vezes quer uma resposta mais rápida, de que você pode fazer o jejum paralelamente, enquanto você vai agindo na esfera espiritual. Ele foi direto ao ponto, Jesus, e observe aqui, que embora a natureza da tempestade fosse maligna, Jesus ele nem ficou lutando com os demônios. Ele falou diretamente ao vento para que acalmasse, para que houvesse o quê? Silêncio. E às vezes tem pessoas que estão lidando com uma tempestade na vida e elas ficam às vezes numa bagunça espiritual, repreendendo o demônio. É uma confusão com o demônio. Irmãos, eu já vi crentes confusos com demônios. Não, eu tenho que estudar porque esse demônio aí é um demônio de não sei de onde. Eu tenho que estudar porque esse demônio, ele é um principado que agia não sei aonde. E aí a pessoa espiritualiza, demoniza tanto o negócio, ao invés de já ser o que? Objetivo em suas orações. Diga comigo, eu serei mais objetivo e direto nas minhas ações de fé. Observe que Jesus, ele nem foi primeiro, ele nem foi explicar as coisas para o discípulo. Ele já primeiro tratou o problema e agora, em segunda instância, depois que tudo se acalma, ele agora vai então dar a instrução para os discípulos. Porque se Jesus, naquela hora em que o vento está batendo, a tempestade, o barulho, todo aquele movimento, ele tenta explicar alguma coisa, ia haver o chamado de ruídos. E os discípulos não iam conseguir assimilar aquilo que ele estava querendo, que amados, dizer. Ele resolveu o problema e depois então ele tratou a questão com os discípulos. Quando ele disse bem assim, então Jesus perguntou, por que estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Ele falou isso depois que a tempestade já havia, o que, amados? Passado. Mostrando assim para eles, olha, quando acontecer novamente, se acontecer isso na vida de vocês, vocês não têm que ter medo, mas vocês têm que ter uma resposta de fé. Fala, resposta de fé. Então os discípulos ficaram naquele êxtase, naquela felicidade. E como pregou o pastor Kelman, falou, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? No capítulo 5 nós encontramos Jesus, ele cumprindo com a missão. E do versículo 1, no capítulo 5 até o versículo 20, é a missão onde ele vai libertar aquele homem gadareno. E logo quando ele chega do outro lado, põe os pés na terra, o gadareno já vem falando. E não era o homem falando, mas era o diabo falando através do homem, e falando, questionando Jesus e etc e tal. A gente não vai entrar aqui para poder não perder tempo com essa parte da ministração. E Jesus então, ele mais uma vez, ele repreende aquele demônio. O demônio sai, vai e entra nos porcos, como disse o pastor Kelvin, não deu nem tempo de fazer o bacon. Vai lá e entra nos porcos então, os demônios. E depois que as pessoas da comunidade ficam sabendo de o que ocorreu, eles não se alegraram das pessoas porque aquele homem foi liberto, mas eles lamentaram porque houve uma grande perca na fazenda, e 2.000 porcos morreram. Como eles também criavam porcos, eles então ficaram com medo e pressionaram Jesus para que Jesus pudesse ir embora daquela cidade. E Jesus então, ele sai, ele entra no barco. Veja comigo, versículo 21 de Marcos capítulo 5, diz que novamente Jesus entrou no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao redor na praia. Então chegou um líder da sinagoga
chamado Jairo e disse: a minha filha está doente, suplique que venha e ore por ela. Olhem para cá agora. Veja como a tempestade foi de tanta natureza maligna, que Jesus, quando ele chega naquele lugar, no versículo 21, ele volta novamente, ele entra no barco e ele faz o mesmo percurso. E o que acontece agora? A tempestade vem de novo? Não. Não há mais nenhuma tempestade. Por quê? Ele não tinha mais para cumprir nenhum plano de Deus. Pelo contrário, ele vai novamente agora para uma outra cidade, em uma outra missão, cumprir com o plano de Deus. Assim como ele libertou aquele homem, ele está agora aqui prestes a curar. E não só curar a filha de Jairo, como no meio do caminho, curou também aquela mulher com o fluxo de sangue. Mas dessa vez não há nenhuma tempestade. Eu passei esses dias orando, lendo, estudando e dizendo: meu Deus, por que não veio novamente a tempestade se ele continuava em missão, fazendo o plano de Deus? E a resposta veio no meu coração, porque o diabo sabia muito bem que se ele enfrentasse Jesus novamente com uma tempestade, ele ia perder de novo. E é isso que eu quero que você entenda, que quando você vence uma tempestade na esfera da fé, quando você eleva a sua fé e você vence a tempestade na esfera da fé, nunca mais a tempestade se levanta no seu caminho. Outras poderão se levantar, mas aquela não se levanta mais, porque o diabo sabe muito bem que se ele se levantar contra você naquela área novamente, ele vai levar chumbo. Você já passou por isso? Você já passou por áreas em que você venceu na sua vida, na esfera da fé, e o diabo não mais se levantou nessa área? E você falou: glória a Deus, Deus me ergueu, Deus construiu em mim uma fé sólida para vencer tempestades nessa área, e o diabo não vai mais me parar com nenhuma tempestade que se levante na minha vida. É por isso que a nossa fé está sendo construída e nós precisamos valorizar a palavra de Deus, a fim de que a nossa fé cresça e desenvolva de tal modo que o diabo saiba o que ele pode enfrentar pela frente, se ele se interpor no seu caminho. Só que muitos cristãos têm medo do diabo. Muitos cristãos pensam assim: ah não, que o diabo no meu caminho, não quero nem ver ele aparecer na minha vida. Irmão, nós não temos medo não. A Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios. O Senhor nos deu autoridade, não só nos deu autoridade, como nos colocou em posição de autoridade sobre eles. Diga: eu não tenho medo. Espero que não tenha mesmo, tá? Quantos entenderam? Diga: a primeira tempestade, a natureza era impedir Jesus de cumprir com o plano de Deus. Agora eu quero falar sobre um segundo tipo de tempestade, que são aquelas tempestades que nós atraímos quando andamos em desobediência em cumprir com o plano e com o propósito de Deus. E quando o ser humano trilha o caminho de desobediência, é só uma questão de tempo a tempestade se levantar e pegar ele de cheio. É só uma questão de tempo. Só que tem pessoas que às vezes elas acham que a desobediência não vai ter nenhum preço, porque estão desobedecendo ao plano de Deus e tudo está indo o quê? Bem. Lembra do que Davi disse, que bem assim, que antes de ser afligido, errado andava eu? E tem pessoas que às vezes elas ignoram ou se fazem de ignorantes.
andam deliberadamente em desobediência ao plano de Deus. Irmãos, escutem uma coisa. Eu disse aqui na introdução que todos nós enfrentaremos tempestades, sim ou não? Sim. Agora, há uma tempestade maior e uma situação muito mais delicada quando se anda em desobediência. E quando eu falo em desobedecer ao plano, a uma missão de Deus, e a uma tempestade se abater, de quem vocês lembram? Deixa-me ver aí. De quem vocês lembram? Lembram de quem? Lembram de quem? De quem? Jonas. Muito bem. Perfeito. Vamos para Jonas. Vamos ler. Profeta Jonas. Profeta menor. Daniel, Oséias. Jonas. É logo depois de Macabeus. Quem já encontrou Macabeus? Encontrou não, né? Jonas, capítulo 1. Vamos ver aqui no capítulo 1 todo o cenário de desobediência de Jonas. O Senhor deu essa mensagem a Jonas. Todos encontraram já o livro de Jonas? O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois eu vi como o seu povo é o que, amados? Perverso. Diga misericórdia. Jonas, como um profeta, recebe uma missão de Deus, que era anunciar uma mensagem de destruição em uma grande cidade chamada Nínive. Essa era a missão que ele teria como um profeta. E não era um profeta no início do ministério, já era um profeta com uma certa bagagem ministerial. Aí Jonas, ele fez o que, amados? Jonas se aprontou. Mas foi o que, amados? Na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de que, amados? De fugir. Pergunto, ele estava consciente da missão? Sim ou não? Sim. Estava em desobediência por ignorância ou deliberada? Deliberada. Deus foi claro contra a missão, tão claro quanto ele comprou a passagem e pegou esse navio em direção o que? Oposta. E tem pessoas que estão exatamente fazendo assim na vida. Elas estão dirigindo a sua vida deliberadamente em um caminho oposto àquilo que Deus está lhe propondo. Deliberadamente. Não é uma questão da pessoa não saber, a pessoa sabe e é consciente, mas decide, a mente fecha, um engano entra, um sofisma entra, e a pessoa acha que vai dar certo aquele plano dela, acha que não, que vai dar certo, e que Deus é misericordioso, e que Deus vai relevar tal e tal situação. Irmãos, Jonas, ele entra em um barco, ele compra a sua passagem, e para a infelicidade das pessoas daquele barco, Jonas entrou no barco. Vamos ver o que diz o texto.
Versículo seguinte: e o Senhor, porém, fez o que, amados? Enviou sobre o mar um vento forte, e caiu o que, amados? Uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Diga misericórdia. Vamos entender claramente aqui um parêntese, de que Deus não estava aqui causando essa tempestade, embora o texto aponte assim por um erro de tradução, mas nós entendemos pela palavra da fé que Deus tem a sua vontade causativa e permitiva, e Deus aqui não estava causando, Deus estava o quê? Permitindo que essa ação maligna viesse sobre Jonas pela sua própria desobediência. Quantos estão comigo? Pode dizer amém? Diga, eu entendo assim. Então cai uma tempestade violenta. Com muito medo, os marinheiros clamaram a seus deuses para que os socorressem, e lançavam carga ao mar para deixar o navio mais o quê? Mais leve. Enquanto isso, o que fazia Jonas, amado? Jonas dormiu profundamente no porão. Olha, os amados inocentes, que não tinham nada a ver com o problema, todo mundo em desespero, clamando aos seus deuses, eles ali fazendo o maior esforço para se livrar do peso do navio, clamando por uma intervenção aos seus deuses. E o cidadão todo errado fazendo o quê? Dormindo. É assim que muitos Jonas fazem em nossa vida. Quando de alguma forma permitimos que alguns Jonas se instalem em nosso barco. O desobediente parece que está na boa, e você que está em obediência, que está recebendo de lapada um problema que não é seu, às vezes está se esforçando para resolver, enquanto o desobediente está na maior folga, como se nada estivesse o quê? Acontecendo. Quem já passou por isso? Diga, só a graça, né? Vamos continuar. Aí diz bem assim: como pode dormir numa situação dessa? Enquanto isso Jonas dormia, então o capitão desceu para falar com ele e perguntou: como você pode dormir numa situação dessa? Como, rapaz? Que passividade é essa? Ô infeliz! Se fosse eu ia dizer infeliz. Ô infeliz, você está aí dormindo numa passividade dessa? O barco sendo assolado, todo mundo fazendo alguma coisa, e você nessa passividade. E olhe que eles nem sabiam ainda que Jonas era quem estava atraindo aquela tempestade. Escute isso: o desobediente, ele atrai tempestade, assim como o ferro atrai o ímã, e o ímã atrai o ferro. Que diz mais? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então eles clamaram aos deuses deles e não obtiveram o quê? Resposta. Mas como Jonas iria clamar a Deus, sabendo ele que estava em desobediência? Então ele sabia muito bem que ele não podia clamar. A tripulação então tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Jonas não fez nada. Então eles disseram: olha, irmãos, olha a, como é que eu diria assim, a sabedoria daquela época. Como disse o pastor Kelme na pregação, mais uma vez de domingo, ele falando da questão de como naquela época as pessoas sempre invocavam aos deuses, não era?
com coisas ligadas à natureza, a efeitos da natureza, como coisas da mitologia grega. Eles sempre procuravam de algum modo invocar, clamar a algum Deus. Então ele falou assim: peraí, vamos tirar sorte aqui, para ver então quem é que está em desobediência. O que acontece? Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. E agora? Pois, porque essa horrível tempestade veio sobre nós. Perguntaram: quem é você? Qual é sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Agora eles queriam entender quem era aquele cidadão que estava no barco atraindo aquela tempestade por desobediência ao seu Deus. E eles questionam Jonas. Ele responde então: eu sou o quê? Hebreu. Adoro quem? O Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Aqui não diz os detalhes, mas texto abaixo diz então que ele dá o detalhe, que ele contou que estava fugindo. Então, obviamente, ele disse: eu sou um hebreu, eu sou um profeta, eu recebi uma mensagem. A mensagem era que eu fosse a Nínive pregar a palavra para aquele povo, porque o povo é desobediente, é rebelde. E ele contou a missão, ele contou o que ele tinha recebido da parte do Senhor. Entretanto, eu não quis, eu desobedeci, e eu peguei, comprei a passagem e entrei nesse barco. Eu acho que os rapazes disseram: oh, infeliz, por que entrou logo no nosso barco? Oh, miserável. Que cruzamento terrível esse. Agora eles dizem: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E agora, o que fazer? Ele respondeu: jogue-me ao mar, jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Diga comigo, que situação difícil. Você acha que quando Jonas disse bem assim: me joguem ao mar, ele tinha a perspectiva de ser resgatado? Sim ou não? Não. Ele estava agora sob condenação. Ele estava agora debaixo de uma depressão até, já muito assim arrasado. E ele, conhecedor, ele disse: se eu me lançar ao mar, isso vai ser um suicídio, né? Então vocês me joguem ao mar, me lancem ao mar, e para vocês vai ser resolvido o problema. Mas entre ele e Deus, estaria resolvido? Não. Olhe como esses homens eram tão compassivos, que eles fizeram, em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar, a tempestade, havia se tornado muito mais violenta. Olhem só, eles tiveram misericórdia de quem? De Jonas. Disseram: rapaz, vamos fazer isso não, vamos tentar outro jeito aqui. Vamos tentar levar esse negócio adiante. Vamos abrir um parênteses na ministração. De um lado eu estou falando daquele desobediente que atrai o que? A tempestade. E agora eu abro um parênteses para alertar você, para você ter cuidado com os desobedientes. Eu não digo assim que cruzam o seu caminho, porque é inevitável que pessoas
desobedientes cruzem o nosso caminho. É inevitável e elas devem até cruzar o nosso caminho para que nós possamos ser para essas pessoas um canal de influência. Agora, outra coisa é você permitir que o desobediente, deliberadamente quer andar em desobediência, se instale na sua vida. Ou que você faça associações com pessoas que estão andando deliberadamente em desobediência. Se você fizer isso, você vai atrair para a sua vida problemas. Porque quando você fizer isso, aí agora você de alguma forma também já está desobedecendo a algum princípio da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Prosseguindo. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizaremos pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos porque enviaste essa tempestade sobre ele. Agora eles entenderam que o problema estava sendo entre Deus e Jonas. Depois os marinheiros pegaram Jonas e fizeram o que, amados? E o lançaram ao mar. E no mesmo instante a furiosa tempestade, o que? Se aquietou. Os mais antigos aqui, talvez do Sila, não sei se Marcos vai lembrar, Sandra não vai porque ela não é muito boa de lembrança, mas nós recebemos aqui a ministração do pastor Geraldo, aquele pastor do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, que ele pregou uma mensagem cujo título era Tire Jonas da sua vida. E ele falou alguns aspectos desse ponto que eu estou falando aqui, de quando Jonas é lançado fora daquele barco, e naquele mesmo instante, o que acontece, amados? No barco, tudo se normaliza, claramente mostrando que o problema não era o barco, não era ali uma questão da natureza, era sim uma questão espiritual, e espiritual por conta da desobediência deliberada de um homem. Eles disseram: nos livramos desse problema. Agora imagine a cena, Jonas caindo naquele mar. Não diz a palavra se ele se segurou ali tentando nadar por alguns instantes, mas enquanto ele estava no mar, o que acontece, amados? O Senhor fez um grande o que, amados? Aliás, ainda 16, espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifícios e firmaram um compromisso de servir quem? A Deus. É interessante aqui, porque o infeliz do profeta, até em desobediência, conseguiu evangelizar. Parece que ele era meio profeta e meio evangelista. Até em desobediência ele evangelizou. Eu fui evangelizado por um desviado numa boate. E eu disse para ele na boate do Augusto: rapaz, como é que você está falando para mim de Deus num lugar desse? E ele disse assim: eu tenho que falar, meu coração está queimando. Na boate, os dois ali, e Deus usando aquela carcaça da minha vida, né? Então, mesmo em desobediência, Deus ainda usou aquele cidadão que conseguiu evangelizar esses marinheiros. E o Senhor, agora 17, fez que uma grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Olhem para cá agora. Imaginem a cena, irmãos. Eu fiquei intrigado lendo esse texto hoje, pensando nisso. Vocês acham que Jonas estava confortável? Dentro de um grande peixe? Que peixe era, pastor? Não sei. Não sei qual peixe era. Só sei que era um grande peixe. Abancanhou o profeta. E ele está lá dentro agora. E eu não estava confortável, não.
Porque enquanto ele vai descendo lá, boca dentro do peixe, deve ser muito desconfortável, deve ser muito escuro e muito sujo. Diga comigo, a desobediência só nos leva para o fundo do poço. E ele ainda encontrou essa misericórdia de Deus por não ter o que, amados? Morrido. E aí nós encontramos no capítulo 2, Jonas agora fazendo o quê? Em um processo de arrependimento. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e ele me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para teu santo templo. Diga aleluia. Então Jonas aqui, ele agora tinha uma perspectiva de que ele não somente iria receber a chance de viver, mas até de olhar novamente para o templo do Senhor, ou seja, dele novamente ser resgatado por Deus e alinhar a sua vida novamente ao plano e ao propósito de Deus. E é isso que muitas vezes Deus faz quando Ele socorre por misericórdia um dos seus filhos de uma situação delicada, de uma tempestade, por desobediência. Ele faz isso com a perspectiva de que você realinhe novamente a sua vida para o seu plano e para o seu propósito. Mas tem pessoas que às vezes nem passando por uma situação como essa, elas ainda repensam a sua vida. Tem pessoas que são tão duros de coração que nem passando por uma tempestade como essa, como Jonas passou, depois que é posto a salvo, elas voltam para a mesma vida. E com certeza, na maioria das vezes, quando vem uma segunda onda de tempestade, para essas pessoas que andam em desobediência e que são resgatados por misericórdia e não respondem a Deus, na maioria das vezes, essas pessoas acabam depois morrendo, porque elas entram em juízo. E nós encontramos aqui um homem se arrependendo. Ele diz no versículo 7: quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus, por sua misericórdia. Jonas agora, depois de 3 dias e 3 noites, ele disse que ele desceu ao profundo do oceano. Então ele, de alguma forma, ele teve consciência de que esse grande peixe desceu às águas profundas. E ele agora é lançado novamente em terra firme, não em Nínive. Porque se Deus colocasse ele em Nínive ali naquele momento, se Deus fizesse com que o peixe vomitasse Jonas em Nínive, isso talvez iria mostrar que ele estava lá por uma imposição de Deus e não por uma escolha sua. E é assim que Deus nos trata. Ele nos resgata, Ele nos restaura, Ele nos coloca novamente em terra firme e diz bem assim: agora eu dou para você o livre arbítrio. É você quem escolhe. E no capítulo 3,
Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez e disse: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhes dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Agora, ele fez o que, amados? Obedeceu. Depois de enfrentar uma tempestade e toda uma situação dessa adversa. Mostrando que, muitas vezes, a desobediência vai nos levar a atrairmos o que, amados? Tempestades. Diga, eu não quero. Diga comigo, eu não quero passar por tempestades na minha vida por desobediência. Primeira tempestade, eu falei que veio sobre Jesus para tentar tirar ele do plano de Deus. A segunda tempestade por desobediência. A terceira, vou ser mais breve, que agora eu quero mostrar para vocês que essa é uma tempestade que ela se levanta invariavelmente, ou que ela se levantaria invariavelmente, independentemente da pessoa que estava nesse barco. Quando veio a tempestade, ela se levantaria. E isso eu quero mostrar para vocês quando eu fui guiado para poder incluir essa outra situação, para mostrar para vocês que há tempestades na vida que elas invariavelmente elas vão acontecer. E por estarmos nesse mundo, nós vamos ter que encarar. Por exemplo, a pandemia, do que ocorreu, a Covid-19, ela veio em todo mundo, não foi assim? Sim ou não? Sim. Então, invariavelmente, a pandemia veio, a Covid veio e atingiu muitas pessoas, invariavelmente. E em algumas tempestades, quando elas acontecem invariavelmente, você tem dois caminhos. De você pode lutar para que você não passe por ela, ou se preparar para enfrentá-la. Quantos podem dizer amém? E quando eu falo sobre essa tempestade agora, nesse último caso, que o que nós muitas vezes precisamos fazer é se preparar para enfrentar a tempestade, eu quero falar sobre Paulo. Abra comigo Atos capítulo 27. Quantos estão acompanhando ainda? Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Atos capítulo 27. Nós sabemos aqui que Paulo ele está em viagem. Olhem para cá. Paulo ele não está aqui em viagem missionária, no ponto de vista, digamos assim, romano. No ponto de vista romano, Paulo está na condição de prisioneiro, sendo levado para Roma, para ir depor perante quem? O imperador César. Na perspectiva de Paulo, ele estava como um cidadão, como prisioneiro, mas consciente de que indo ele para César, indo ele para Roma, indo ele para aquele local, ele iria testemunhar do Senhor perante o imperador, cumprindo assim com o plano de Deus. Paulo estava consciente de que essa, digamos assim, era uma missão, mais uma missão para a vida dele, testemunhar do Senhor. E enquanto eles já estavam em alto mar, o tempo não estava bom. O tempo já estava ruim nesse trajeto em que Paulo está nessa viagem, sendo levado com mais um grupo de prisioneiros para Roma. E no versículo 7 diz bem assim, que havíamos 27, 9, havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para o que, amados?
para a navegação, pois se aproximava o fim do outono e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, eu vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para se passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fênice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fênice era um bom porto, com abertura para o sul e para o sudoeste e o noroeste. Olhem para cá. Vocês estão conseguindo entender aqui o cenário? Paulo não era um profissional da meteorologia, mas como um homem muito já vivido, ele percebia que essa viagem não ia o quê? Dar certo. Observe que aqui Paulo não teve uma revelação de Deus, ele não usou a expressão Deus lhe mostrou. Ele não disse Deus me falou. Paulo era muito bem cuidadoso com suas palavras, e quando Deus falava, ele dizia Deus falou, o Espírito Santo falou, um anjo me disse, eu tive uma visão, algo desse tipo. Paulo não associou a sua perspectiva ou percepção de tempestade, dificuldade, ele não associou espiritualizando, ele apenas disse que ele entendia, percebia que eles não deveriam seguir viagem e ficar ali. Só que aonde eles estavam não era um bom lugar para se ficar. Quando as coisas se complicaram mais adiante, aí então o marinheiro e o proprietário do navio perceberam, entenderam então que aonde eles estavam realmente não era bom, mas pior foi aonde eles se encontravam. Mas não estavam no poder de Paulo fazer o que, amados? Decidir. Ele era um prisioneiro. Então ele falou, ok. Paulo então ele vai seguindo viagem, mas ele se preparou interiormente para o que estava por vir. Escute isso. Nós não estamos imunes de passarmos por tempestades que invariavelmente pode acontecer em nossa vida, mas nós podemos nos preparar para passarmos por elas. Amém? Nós tivemos o caso do pastor Kelmer, do tumor que descobriu. Nós oramos, a cura não se manifestou, mas então nós nos preparamos, família, ele, amigos, todos pegamos juntos, firmes, se preparando para passar por aquela tempestade, até o último instante, crendo que poderia ir lá e falar assim, não precisa mais, aconteceu um milagre. Mas o milagre não se manifestou por esse caminho. Então houve toda uma preparação para enfrentar então aquela tempestade. E é nesse ponto onde muitos crentes se perdem. Porque às vezes as pessoas ficam focadas, eu não digo que cegamente, porque seria um exagero da minha parte, não é cegamente, mas é uma fé um pouco desequilibrada, e a pessoa coloca só assim, não, vai ser assim. Eu tive um caso de uma pessoa mesmo que ela descobriu um problema no ovário dela, e os médicos disseram assim, vamos fazer a cirurgia, vamos tirar o ovário. E a pessoa falou, não, cirurgia não, eu fiz um pacto com Deus que eu não vou me operar de jeito nenhum, eu creio no milagre. E aí ela ficou, e aí ficou ignorando, relutando com a medicina,
E chegou uma hora que ela estava fazendo um tratamento à base de um procedimento naturalista. E eu nessa época cheguei na vida dessa pessoa e disse então para ela, falei bem assim: olha, a senhora está fazendo esse tratamento à base natural, a sua família está preocupada, porque pode não estar surtindo o efeito que se espera. Não, pastor, mas está uma bênção. Eu falei bem assim: faça o seguinte, faça um novo exame. Se o novo exame apontar que o tumor regrediu, tudo bem, continue com o tratamento natural, homeopático. Mas se o resultado do exame der que a situação complicou nos seus ovários, abra mão desse método natural e vá para o outro caminho. E vamos pegar junto em fé. E a família apoiou. Ela decidiu então fazer os exames, foi para o hospital, fazer os novos exames. E quando ela deu a entrada no hospital, ela lá mesmo ficou. Os médicos disseram bem assim: você não tem condição nem de pegar alta, porque os ovários estão tomados, já enraizou o câncer e não tem mais como nem fazer uma cirurgia agora. Agora vai ser quimioterapia só para atenuar o problema e só uma questão de tempo. E agora ela queria fazer então a cirurgia, mas clinicamente não dava mais. Por quê? Porque ele ignorou um alerta para de repente passar por aquela tempestade de uma outra forma, e não espiritualizando uma fé. Nós só trilhamos um caminho assim de fé quando você tem a medicina e a palavra, quando você tem uma palavra de Deus específica para você, muito clara, tão clara que essa palavra vai ser infalível na sua vida. Mas às vezes é fruto apenas de um engano e não de uma fé genuína. E essa pessoa acabou morrendo. Não teve jeito mais pela quimioterapia. Eu estou falando que há tempestades na vida, irmãos, que nós podemos nos preparar para enfrentá-las. E preparar e enfrentar não é falta de fé. Pelo contrário, você vai recorrer aos princípios da fé. E eu creio que foi isso que Paulo fez. Então, quando lá na frente a tempestade começou a piorar, a situação foi se complicando, enquanto Paulo estava no barco, a palavra diz aqui, vamos ver agora no versículo 21, olha o que acontece aqui. Aliás, no versículo 13 ainda, observe como a tempestade se complica. Versículo 14 diz: mas o tempo mudou de repente, e um vento em força do que amados de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixassem que fossem levados pela tempestade. Diga comigo, o que era ruim piorou. E o que acontece agora aqui? Versículo 21, no dia seguinte, com ventos com força de vendaval, continuavam a castigar o navio. A tripulação começou a lançar a carga ao mar. Parece o caso de Jonas, né? No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. E eu sei que às vezes é difícil você ouvir, às vezes uma palavra de correção,
quando você não dá ouvidos a uma instrução. Não é assim? Eu acredito que esses marinheiros fizeram biquinho para Paulo. Ficaram assim meio que, vem dar lição agora, mas eles precisavam ouvir. Aí Paulo diz, mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs do meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Diga aleluia. O que é que isso mostra, irmãos? Que Paulo se manteve nesse lugar de quê? De oração, de preparação, de percepção. Paulo manteve o seu coração tão conectado em Deus, que quando houve essa manifestação desse anjo, veio para Paulo trazendo um bálsamo e uma palavra de salvação para todos que estavam naquela tempestade. Diga comigo, para lidar com tempestades inevitáveis, diga, eu preciso manter-me alinhado com Deus, manter-me em comunhão com Deus. E de repente Deus vai usar a sua voz, não para controlar ou acalmar a tempestade como fez Jesus, mas para trazer paz para aqueles que estão passando por uma tempestade. Eles conseguiram ser salvos. O navio se arrebentou, a bagagem foi toda perdida, nenhum dos prisioneiros morreram, nem sequer perderam a vida. Eles conseguiram chegar até a ilha, e lá nessa ilha Paulo até pregou e ministrou cura. Não que esse fosse o plano de Deus para Paulo, mas a gente costuma dizer que do pior Deus tirou o melhor, que foi ele pregar a palavra naquela circunstância. Mas o que nós aprendemos aqui com essa outra tempestade é que nós devemos manter o nosso coração alinhado com Deus sempre. Quantos podem dizer amém? Concluindo essa ministração, nós temos 3 cenários de tempestades. E agora, cruzando os 3, nós podemos encontrar algo em comum nesses 3 eventos. O que é que tem de comum nos 3 eventos? Quer seja uma tempestade para parar o plano de Deus, como foi no caso de Jesus, quer seja uma tempestade por desobediência, como foi o caso de Jonas, ou por uma tempestade circunstancial, como foi no caso de Paulo, Deus esteve presente em todas elas. E Ele está presente na sua vida. E se você está passando hoje por uma tempestade, eu quero que você com essa palavra alinhe o seu coração e fale assim: meu Deus, o Senhor está comigo. Se há um ponto de desobediência, como foi o caso de Jonas, realinhe o seu coração. Se você entende que são obras do diabo para poder atingir você, mantenha-se firme na fé e na palavra, com uma voz de autoridade, e essa tempestade vai passar. Ou se você está passando por uma tempestade circunstancial em sua vida, por algo inevitável em sua vida, mantenha-se em comunhão com Deus, porque a sua vida vai ser poupada e você não vai ser destruído. É só uma questão de tempo, e essa tempestade vai passar. Todas passaram, todas se acalmaram. Deus esteve presente em todas. Mas um detalhe: quando você sabe quem você é em Deus, quando você está seguro andando na palavra de Deus, como foi o caso de Jesus, é possível você até mesmo dormir no meio da tempestade. É possível você descansar, dizendo assim: eu confio no meu Deus,
Não é aquela confiança cega, dizendo que Ele está no controle, mas é aquela confiança de que Ele está trabalhando, como diz Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se percebeu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele confiam, esperam. Se essa é a condição do seu coração, mantenha-se assim seguro, e você vai ver Deus, pouco a pouco, lhe preservando e a tempestade baixando. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.